Fala, guerreiro trabalhista, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma questão discursiva para o nosso grupo de estudo TST e TRT. Confesso a vocês que este estudo de caso é um estudo de caso que, me deixa assim muito feliz. É um tema muito atual, falar de precedentes, falar dos precedentes, principalmente quando você se refere ao novo Código de Processo Civil, e aí você começa a ver esses reflexos no processo do trabalho, no direito do trabalho. Então não estranhe que venha a cair aí uma questão falando de precedentes, de incidentes de demandas repetitivas, assunção de competência. É um tema muito bom para cair na sua questão discursiva do TST, tá bom? Lembrando que esses temas ficarão aqui gravados no nosso grupo para que você consiga aproveitá-los para outras provas que virão e que exigirá de você conhecimento mais aprofundado, seja num estudo de caso, seja numa questão discursiva. Vamos trabalhar? Bora lá comigo então. Disserte sobre o poder dos precedentes na justiça do trabalho. Que tema lindo, gente. Primeira coisa que eu preciso discutir com você. Você precisa entender o sistema do qual o Brasil integra, né? Existem dois grandes sistemas, e esses sistemas são sistemas importantes para começar a falar de precedentes. Existe um sistema chamado Civil Law ou Common Law, certo? Primeira coisa que você precisa gravar, que o Brasil adota o sistema Civil Law. E o conflito que você vai ter que lidar, porque os precedentes vai ao encontro do Common Law, né? Então, tome muito cuidado com as expressões, tome muito cuidado com as colocações que você faz, principalmente quando você fala de súmula vinculante, quando você fala de demandas repetitivas e da força dos precedentes no Brasil agora com o novo Código de Processo Civil, principalmente com destaque aqui na Justiça do Trabalho, tá? Então não tem como iniciar essa questão discursiva sem fazer uma diferenciação entre os dois sistemas. Claro que aqui eu exagero um pouco, coloco desde a sua origem, né? E depois você vai usar todo esse dom especial de concurseiro e vai resumir para deixar um parágrafo pronto de introdução bem conceitual. Fechou? Vem comigo então, vamos lá, vamos trabalhar essas informações. No mundo atual existem diversos sistemas jurídicos distintos em vigor. Os dois maiores são o Civil Law e Common Law. O Civil Law é um sistema de normas pré-definidas onde os juízes têm apenas de aplicar a lei, juiz como boca da lei, juiz como aplicador e não como intérprete, tá certo? Onde os juízes têm apenas de aplicar a lei e periodicamente fazer pequenas interpretações para melhor enquadramento do dispositivo legal, no caso concreto, a ser jurisdicionado, ok? Então, eu faço uma introdução apresentando os dois maiores sistemas, conceituo o Civil Law e ainda trago a informação de que ele é um sistema que surgiu em Roma, foi sistematizado a partir do século XVI, né, pela codificação do direito, quando eu começo a formar códigos e regras, tendo como marco a Revolução Francesa, onde os revolucionários lutavam contra o absolutismo do rei. O que significa isso, paixão? Significa que o rei era absoluto. O rei possuía regras que você tinha que cumprir, ponto final. Para não gerar uma certa insegurança, vem então o Civil Law, no sentido de as leis estão aqui codificadas, então siga as leis. As leis agora passam a ser de conhecimento de todos e nós não ficamos à mercê do rei. Tá certo? Essa é a ideia central. E é aqui que surge a importância da separação dos poderes que nós tantos conhecemos. Tá? Vem comigo. Continua. Um dos grandes frutos dessa revolução foi
teoria dos três poderes. Foi nessa época que Montesquieu elaborou sua tese de que não poderia haver liberdade caso o judiciário não estivesse separado dos poderes legislativo e executivo. Surge aí então a teoria da separação dos poderes. Para ele, os juízes não poderiam ter poder de interpretar as leis nem de imperium, porque, caso contrário, poderiam distorcê-las e assim frustrar os objetivos do novo regime. E olha que interessante. Eu fiz aqui vários parágrafos que você deve resumir em 2 aí, né, na sua dissertação de 30 linhas. Mas eu preciso destacar a você algumas ideias centrais que não pode faltar. Então, primeira, apresentação do sistema Civil Law, Common Law. Depois, explicar o que é o Civil Law e preferencialmente já dizer que o Brasil adota o Civil Law, onde o direito ele é positivado, ele é codificado e o juiz apenas aplica. Pode já colocar que surge daí a ideia então da separação dos três poderes, a separação dos três poderes, tá? Para que haja mais liberdade. Um parêntese, não anote isso não, só para levar como reflexão. Muitos que criticam a atuação do ativismo judicial, o que é o ativismo judicial? É o juiz deixando de ser a boca da lei, mas para ser o intérprete, diz que o ativismo judicial, além de criar uma insegurança jurídica, ele automaticamente vai de encontro com o civil law, com o sistema que adotamos. E tudo isso é muito importante para a gente refletir, porque é uma guerra entre poder legislativo, entre poder judiciário. Eu lembro de uma situação que marcou muito neste ano, quando foi aprovada a questão da vaquejada, né? Veio o STF falando que não poderia ter vaquejada, logo em seguida veio uma lei, e aí eles fizeram uma emenda na Constituição para transformar como patrimônio constitucional, porque aí eu não posso falar em ilegalidade, porque está lá na Constituição. Então, há uma briga, né? Essa semana houve uma decisão do STF que quando ele decide sobre a vida de um parlamentar, seu Congresso tem que se manifestar. Então, esse sistema de freios e contrapesos não é fácil, tá? E, ao mesmo tempo, é muito difícil ser um juiz que apenas atua como boca da lei quando você tem um país em que as pessoas escolhem palhaços ou artistas para fazer as legislações. Fica a dica, tá? Só um desabafo aqui, voltemos para as aulas. Feita essa observação e essas introduções, em contrapartida, o Common Law tem origem na Inglaterra e não se originou das ideias de alguns pensadores, mas sim de uma forma gradativa à medida que ocorriam as mudanças sociais, e tendo como base os costumes da região e o respeito obrigatório aos precedentes, garantindo assim uma segurança jurídica para decisões futuras em casos análogos. Olha que interessante agora o que eu coloquei em negrito aqui. Vem comigo, ó. Entretanto, para nós, o ponto mais importante do Common Law é que não há uma regra de divisão total de poderes, especialmente entre o legislativo e o judiciário, onde esse último, o judiciário, não apenas aplica a lei, mas também pode dizer a lei. Então veja bem, qual o objetivo dos precedentes? O objetivo dos precedentes é você respeitar qual é a cultura, qual é a decisão já tomada por aquele tribunal, e simplesmente você pega esta decisão e aplica ao caso concreto. Então você evita demandas repetitivas. Tomar muito cuidado, porque a situação de fato ela tem que se harmonizar com a situação de direito, né? Este é o grande conflito dos precedentes. E aqui o juiz tem uma margem de interpretação muito maior. Agora o que acontece? Você se recorda que eu falei que nós estamos no sistema Civil Law? Nesse sistema aqui, eles querem aplicar um instituto chamado precedentes, que é do Common Law. E se você olhar o novo Código de Processo Civil, se você olhar a nossa prática, a gente sempre se baseia em entendimentos de súmulas, orientações jurisprudenciais, demandas repetitivas, assunção de competência. Pegaram o fio da meada?
É essa a ideia dos precedentes. Já tem algo que precede aquela informação, tá bom? O que a gente precisa agora trazer como reflexão, lembrando que é uma prova discursiva de analista. Então eu não posso também querer ficar filosofando aqui. Eu trouxe uma reflexão em 3 parágrafos e eu acho que elas são essenciais aqui para a gente finalizar esse bloco. Primeira, numa ótica bem legalista, o que se observa é que as súmulas no ordenamento jurídico trabalhista brasileiro do Civil Law não têm caráter de fonte formal de direito ou poder para vinculação de decisões como ocorre no Common Law. Então, não pode faltar isso na sua dissertação, já vai com os 2 pés no peito. Dizer que as súmulas no ordenamento jurídico brasileiro não têm caráter de fonte formal, certo? Porque ela não vincula, via de regra. E aí você vem e traz o contraponto, né? Entretanto, o que observamos na prática é que as súmulas têm ganhado caráter de fonte formal de direito, permitindo ao TST interpretar a lei, limitá-la e alterá-la, o que afasta a regra de que no Civil Law o juiz tem função apenas de adequar a lei ao caso concreto. Vocês perceberam a coesão e a coerência? Eu venho e digo, súmula não é fonte formal, não vincula o juiz. Ponto. Entretanto, todavia, não obstante, observa-se no ordenamento jurídico trabalhista que o juiz ele interpreta a lei, interpreta o caso. Lembra que nós tínhamos a súmula 331, que era uma interpretação e um conceito do que era terceirização, não é? Antes de termos a lei ali, o conceito de terceirização. E essa prática tem sido uma prática que nega aquele conceito inicial que o juiz não interpreta a lei. E é aqui que nasce o que nós chamamos de ativismo judicial dentro do Civil Law. Tá bom? Por fim, elas são uma forma do TST compensar a antiguidade da CLT e atualizar a interpretação das normas jurídicas trabalhistas para que elas satisfaçam os direitos dos trabalhadores no momento da aplicação da norma e, desta forma, cumpra sua função de alcançar a justiça. Numa prova de analista, você não vai defender ativismo judicial. Você vai apenas, de uma forma direcionada, dizer que o ato de interpretar do juiz, o ato de aplicar justiça ao caso concreto, tem sido uma forma que os juízes encontraram de trabalhar as necessidades de superar a antiguidade da CLT e, às vezes, a falta de regras positivadas. Tá? Lembre-se que agora a gente tem a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista ela vem e limita muito a atuação do juiz. O próximo tema vai ser sobre prescrição intercorrente, né? Então agora não dá para ficar discutindo. Ah, professor, mas tem juiz que não vai aplicar a reforma trabalhista. Epa. Vai dar muito o que falar ainda sobre isso. Mas eu quero dizer para você que ninguém vai poder ficar discutindo se cabe prescrição intercorrente no processo de trabalho, porque agora está positivado. Essa é a ideia que eu preciso trazer. E eu quero que você agora leia o espelho e desenvolva a sua resposta da melhor maneira possível. Olhem com carinho para esse tema de precedentes. Eu ainda devo trazer mais temas de processo de trabalho, como os recursos repetitivos, a questão de assunção de competência, aplicabilidade no processo de trabalho, mas por hora eu quero que você reflita muito nesses temas, tá bom? Beijo no coração e até o nosso próximo estudo de caso. Valeu!